Curso de Termometria, Termorresistência PT100, Módulo 3. Limites de erro do sensor PT100. Apresentamos os limites de erros para as classes A e B, segundo a norma DIN IEC 751/85. O classe B apresenta um erro de mais ou menos 0,3 graus Celsius a 0 graus Celsius. O classe A, mais ou menos 0,15 graus Celsius a 0 graus Celsius. Existem também outras calibrações especiais, como por exemplo, classe 1/5 DIN, que apresenta um erro de mais ou menos 0,06 graus Celsius a 0 graus Celsius. E classe 1/10 DIN, mais ou menos 0,03 graus Celsius a 0 graus Celsius. Vamos verificar aqui nessa tabela limites de erro do sensor PT100 para as classes de temperatura e para as faixas de temperatura que normalmente são utilizados. Então, a 0 graus Celsius, o classe A apresenta um erro de mais ou menos 0,15 graus Celsius. Classe B, mais ou menos 0,3. 1/5 DIN, mais ou menos 0,06. E 1/10 DIN, mais ou menos 0,03. É importante ressaltar aqui que os bulbos 1/10 DIN e 1/5 DIN normalmente são utilizados em laboratórios e é muito difícil usá-los em processos produtivos, só em raras exceções. O bulbo 1/10 DIN, quando montados em bainha, em tubos de inox, feita uma montagem que possibilite a montagem para que seja instalado na indústria, a maioria dos fabricantes delimitam a temperatura máxima de uso desses bulbos, garantindo assim o erro 1/10 DIN conforme essa tabela. Por exemplo, a partir do momento que você monta um sensor PT100, alguns fabricantes delimitam até 100 graus. Ele resguarda a condição de garantir que esse bulbo 1/10 DIN ele só vai até 100 graus, outros até 200 graus. Por quê? Existem muitos laboratórios que, acima de 200 graus, o próprio erro do laboratório é muito maior que o erro do PT100 1/10 DIN. Aí você não consegue verificar se ele é realmente 1/10 DIN para temperaturas acima, por exemplo, de 200 graus. Instalação com poço de proteção. Está diretamente ligado à instalação de sensores com poço ou sem poço aos erros de temperatura existentes na indústria. Muitos dos erros acontecem porque o sensor não atinge a temperatura que queremos. Por exemplo, colocamos um sensor de temperatura e esperamos que a temperatura lida seja 100 graus. Ele chega a 90 graus e a partir deste ponto ele não consegue equalizar com o meio. Por quê? Porque a imersão desse sensor é muito curta. Temos que reparar que as imersões elas devem seguir normas, principalmente com poços de proteção. Ou, se forem colocados sensores sem poço de proteção, que eles sejam com uma dimensão de imersão pelo menos de 10 vezes o diâmetro da bainha, ou melhor ainda, 20 vezes o diâmetro da bainha, para que possam equalizar com o meio. Como já falamos anteriormente, um sensor de temperatura só pode medir corretamente a temperatura do processo se eles equalizarem com o meio. Se ele tiver uma imersão muito curta, ele corre o risco de atingir uma certa temperatura e não mais conseguir transpor esse limite. Por quê? Porque existem outros fatores externos que fazem com que a temperatura do sensor seja dissipada. Então, mesmo que ele fique horas e horas, dias e dias no processo, ele não vai conseguir equalizar com o meio. Gráfico comparativo. Aqui temos um gráfico comparativo
dos bulbos PT100 classe B e classe A, em comparações com termopares tipo J, que são usados normalmente para baixas temperaturas, tipo J especial e J standard, com erros de calibração especial e erro calibração standard, da mesma forma que existe o bulbo classe A e classe B. Aqui podemos verificar que o bulbo classe A e o bulbo classe B, eles estão aqui entre a calibração do tipo J especial. Então, por exemplo, a 200 graus, o tipo J ele dá um erro menor que o classe B, porém maior que um classe A. E aqui um termopar tipo J standard, que apresenta um erro maior que os outros três. É importante frisar que termorresistência é usado quando queremos precisão. Só que em alguns processos temos que tomar cuidados com a montagem ou, pelo menos, especificar corretamente esses sensores para que possam ser usados em locais úmidos, locais que tenham alta vibração e locais que atinjam temperaturas altas, acima de 300 e no limite de 420, como já explicado anteriormente, que é o limite máximo de um PT100 montado com uma bainha de inox. Tempo de resposta do sensor PT100. Aqui vamos tratar sobre o tempo de resposta. Esse gráfico é normalmente encontrado em várias literaturas. Colocamos aqui de propósito. Pelo tempo que eu trabalho em pirometria, já há mais de 28 anos, o tempo de resposta é um fator muito crítico, principalmente para sensor PT100. Claro que o sensor PT100, quando montado em uma bainha, seja ela de 3,2 mm de diâmetro até 8 mm de diâmetro ou até maior, o tempo de resposta está diretamente ligado ao diâmetro desta. Ou seja, quanto menor o diâmetro, mais rápido é o sensor. Só que não podemos esquecer que é muito relativo você colocar situações de 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos, 11 segundos como tempo de resposta. Por quê? O sensor PT100, diferentemente de um termopar, ele não é pontual. Ele tem um sensor, inclusive o rabicho desse bulbo PT100, que é formado o sensor, ele também faz parte da calibração do mesmo. Então ele precisa aquecer todo esse corpo para que ele possa medir corretamente a temperatura do processo, diferente de um termopar. Então, chegamos à conclusão que o termopar ele tem uma resposta muito mais rápida do que um sensor PT100. Uma coisa muito importante também, que quando fazemos uma especificação de sensor, quando temos uma bainha extremamente pequena, com um diâmetro extremamente pequeno, é necessário informar a imersão que esse sensor vai ficar no processo, porque, como já falado também anteriormente, existem vários tipos de PT100, de vários bulbos, vários sensores nas dimensões mais variadas possíveis. Então, quanto menor a bainha, menor o sensor que eu devo utilizar nessa montagem para que não tenha problema de equalizar com o meio. Fim do módulo 3. Fim do terceiro módulo do curso de Pirometria Industrial. Tratamos nesse módulo de limites de erro do sensor PT100, instalação com poço de proteção, gráfico comparativo PT100 e termopares tipo J e tempo de resposta do sensor PT100.